Esta magnífica catedral foi sede episcopal em 1545, que valeu à vila a promoção à cidade. Em 1780, o Papa decidiu a reunificação do bispado desta cidade com Bragança, ficando esta como centro do bispado. Foi no reinado de D. João III que se iniciou a construção de uma sede para a região de Trás-os-Montes, localizada em Miranda do Douro. A sua planificação foi iniciada por Miguel de Arruda. Contudo, a obra foi iniciada sob a orientação do arquiteto bragançano Pedro de Faia, coadjuvado pelos mestres espanhóis Francisco Velázquez e Pedro de la Faia. A construção da catedral foi baseada no estilo maneirista, isto é, tendência artística do século XVI, de raiz italiana e difundida na Europa transalpina, que inicialmente se desenvolve a par do gótico tardio e das convenções renascentistas, diluindo-se gradualmente no âmbito da arte barroca. A escolha da sede não foi pacífica, já que Miranda era uma povoação situada na fronteira, relativamente pobre de bens e de pessoas. No século XVIII, a sede diocesana estava em acentuado declínio, face a Bragança, que se havia convertido no principal polo da região transmontana. A primeira pedra da catedral terá sido lançada em 1552, contudo, a obra apenas foi concluída no período filipino. Para ser erguida, foi destruída a antiga igreja de Santa Maria, templo gótico trecentista do reinado de Dom Dinis. A Catedral de Miranda do Douro, no seu conjunto, é uma obra nova, no estilo e inovante, na influência que exerceu em outras igrejas da diocese. O todo constitui um conjunto de volumes justapostos de forma retilínea bem clássica. A fachada da catedral é exteriormente fria e austera, construída silharia granítica com três partes bem distintas, as duas torres e frontispício da fachada com o portal. Em toda a fachada se observa uma disposição arquitetónica de tal maneira retilínea que poderíamos dizer que foi influenciada pela arquitetura colialense. A monotonia da fachada e a sua frialdade e austeridade foram quebradas pelo conjunto do pórtico da entrada principal da catedral. No frontispício da catedral, o pórtico forma uma interessante fachada retábulo, dividida em 2 pisos e 3 ruas, por 2 ordens de colunas bem dispostas sobre o ponto de vista arquitetónico. A porta principal tem a forma de arco de meio ponto e tem de cada lado um par de colunas assentes, em fortes pedestais também de granito aparelhado. Na parede da cabeceira não vemos brancura, mas um aparelho de granito em silharia coroado por uma empena, formando um conjunto de verticalidade coroado por uma cruz. A cabeceira da Capela-Mor, feita já em 1749-1754, mostra já a forma das capelas-mores deste tempo, já neoclássico, mas as janelas da mesma capela não diferem das janelas da nave no formato e medida. Podemos dizer que na Catedral de Miranda toda a planta foi pensada de uma maneira muito racional, onde se nota o equilíbrio e a harmonia dos volumes. A Catedral de Miranda do Douro é um majestoso templo de 3 naves à mesma altura, com planta de salão de cruz latina, à maneira das igrejas alemãs, cujas plantas começaram a ser executadas na Península Ibérica no final do século XV. O arquiteto usou, de forma muito discreta, a técnica antiga ou anterior do período gótico, adaptando-a ao novo estilo da Catedral de Miranda, já bem clássica. No interior da Sé é possível visualizar o Menino Jesus de Cartola, culto popular, que dá pelo nome de Lenda da Restauração de 1640. Todas as cidades tinham sido atacadas e Miranda foi cercada durante vários dias, e a população que estava nas muralhas ficou sem mantimentos e tinham 2 hipóteses, ou morriam ou lutavam. Quando estavam a decidir, ouvem a voz de uma criança a dizer para lutarem até à morte. A população abriu as portas e foi combater, e conseguiram expulsar os espanhóis. Esta criança nunca foi encontrada e criou-se o mito que tinha sido o Menino Jesus. Dentro da Sé há uniformes que lhe ofereceram como forma de agradecimento. Posteriormente foram criadas barreiras defensivas contra os espanhóis.